Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Segundo Crônicas 12, a partir do verso 1, vamos ler. Tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. No ano 5º do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros. Era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, de líbios, sequitas e etíopes. Tomou cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, Roboão e os príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se ajuntaram em Jerusalém, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei, antes, em breve, lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por intermédio de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, tesouros da casa do rei, tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar desses fez o rei Roboão escudos de bronze, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda vinham e usavam os escudos, e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. Tendo-se ele humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor, para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Verso 13, fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e continuou reinando. Tinha Roboão 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para lhe estabelecer o seu nome. Sua mãe se chamava Naamá Amonita. Até aí. Deixa aberto aí, feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, tudo que necessitamos é da graça divina, da atuação da graça divina, da manifestação da graça divina. Pode, Senhor, isso ser possível nesse tempo? Pode o Senhor ser favorável a nós? Pode manifestar sua glória, seu braço forte, como fez em todos esses anos e séculos de história da igreja? Oh Senhor, se olhar para nós, para nossa condição e nossas obras, isso não será possível. Por isso, Senhor, peço que olhe para a sua fidelidade, sua aliança, seu amor, sua misericórdia, e mais que isso, seus decretos, para cumprir seus propósitos, para exaltar e elevar o seu santo nome. Faça isso através de nós, de modo que o seu reino avance, que o Senhor receba glória para si e nos conforme de alguma maneira à imagem do seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu decidi trazer aqui a vocês, no sábado, que não é muito comum, uma palavra pastoral. No sábado, para, obviamente, apacentar o rebanho de Deus com a exposição da Escritura. E eu espero que esta mensagem, ou partes dela, comuniquem com você graça, comuniquem com você consolo, repreensão e direção. Fique atento para ouvir a palavra de Deus. Apocalipse diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fiquem atentos, recebam a palavra como aquelas sementes que caíram em terra boa, e deu 30, 60, 100 por um. Não despreze a palavra de Deus, mas ouça ela com temor e tremor. No Antigo Testamento, Deus, ele enviava homens, profetas, eram chamados, e esses profetas proferiam seus oráculos. Existiam 2 oráculos
no Antigo Testamento, o oráculo de bênção e de maldição. Então Deus enviava os profetas, e às vezes eles chegavam no dia do povo e diziam, assim diz o Senhor, e comunicavam um dos oráculos. Quando era pecado, ele era um oráculo de maldição. Deus vai deixar vocês e vai enviar a praga sobre vocês. Então, aquela profecia, aquele oráculo, se cumpria. O outro era o de bênção, que era quando eles obedeciam, Deus vinha, enviava o profeta, por se humilharem, Deus ouviu o clamor de vocês e vai livrar vocês. Israel não tinha dúvida que aquele profeta era enviado de Deus, e que aquelas palavras vinham da parte de Deus, e assim eles temiam e tremiam. Hoje, no novo concerto, nós não temos esta categoria na igreja, os profetas. Não existe mais profecias, assim diz o Senhor. Não existe algo de forma, manifestada de forma oral. Hoje a profecia, quando um homem, um pastor, sobe num púlpito e interpreta corretamente o texto, debaixo do poder do Espírito Santo, ele está profetizando. Deus está falando com a sua igreja, através do pregador, em tom profético. Então não estou aqui para expor as minhas ideias, nem a minha vontade. Estou aqui apenas para ser um canal de Deus para vocês, e comunicar, como os profetas, a palavra de Deus à igreja, que vocês possam recebê-la como palavra de Deus. Eu quero usar esse texto aqui, porque eu já falei dele uma vez, para falar sobre o comodismo, o perigo do comodismo, de se acomodar. Nós, seres humanos, nós temos, infelizmente, nós temos uma inclinação grosseira, brutal, para, em períodos de bonança, em períodos de fartura, em períodos de trégua e paz, nos acomodarmos. É assim em todos os campos da nossa vida: profissional, financeiro, acadêmico, familiar. Se a gente tira notas muito boas em um bimestre, um semestre, o próximo tende as notas cair, porque nós nos sentimos tão seguros com aquelas notas, que nós começamos, bom, eu acho que com essas notas eu já me garanto aí uma boa fatia do ano. Começa a cair o rendimento, o estudo, as notas caem. Profissionalmente a mesma coisa. Começa a ser um profissional condecorado, trabalhar, ganhar títulos. Depois de um tempo que ele já está confortado ali na sua posição, começa a cair o rendimento no trabalho. Ele começa agora a receber advertência. E assim vai em todas as áreas. No financeiro a mesma coisa. Quem aí trabalha com vendas, ou que trabalha com volumes, com grandes cifras, tende a, quando fazer bons negócios, bons empreendimentos, e ter ali um caixa, um giro ali estável, tende a se acomodar para o mês seguinte, para os meses posteriores. Não é diferente na vida espiritual. Na vida espiritual não é diferente. Quando temos grandes triunfos, vitórias contra o pecado, e um conhecimento bíblico, e uma estabilidade espiritual razoável, invariavelmente temos a tendência de baixar a guarda, nos acomodarmos. E se isso ocorre, nós temos seríssimas complicações. Nós temos o juízo de Deus, pode haver um esfriamento, e até uma apostasia, e uma queda. É muito perigoso. E eu vou falar sobre isso. O perigo do comodismo, de se acomodar, obviamente, espiritualmente. Para isso eu vou usar a figura do rei Roboão. Quem era o rei Roboão? Com a morte de Salomão, o reino se divide. 10 tribos seguem Jeroboão I, formando o reino do norte, Israel. 2 tribos seguem Roboão. Roboão era herdeiro de Salomão, filho de Salomão. 2 tribos o seguem, e ele forma o reino do sul, Judá. Reino do norte, Israel.
reino do sul, Judá. As duas tribos se tornam antagônicas, inimigas, e promovem uma disputa armada. Mas Deus envia um profeta e impede que as tribos guerriem entre si. Então, Roboão tem sucesso por temer o Senhor, e ele vai implantar o seu reino, fortificar o seu reino, de modo que ele consegue que as tropas do rei Jeroboão se tornem aliadas dele no seu governo. E é então que ele estabelece, fortifica o seu reino, então que ele estabelece a sua glória, ele começa a se acomodar. Essa é a nossa história, a história do pecador que vem surrado para a igreja, vem cheio de marcas, vem do chiqueiro ali do filho pródigo, vem todo ferrado, todo machucado, todo oprimido, todo judiado, com inanição, com anemia, com apatia, prestes a morrer, e ele vem, se converte, entra no seu primeiro amor, e se torna um gigante, um colosso, e passa a buscar Deus com exímia perfeição, com exímio cuidado e zelo fervoroso, porque ele está ali, ele está ainda tomando soro pelas veias, está tomando suplemento alimentar, está se recuperando dos anos de servidão no mundo, no pecado, na mão do diabo. E ele se torna então um crente muito zeloso, muito fervoroso. E o que acontece? Essa busca não fica sem resposta. O nosso Deus é galardoador dos que o buscam. Nosso Deus tem promessas. E o nosso Deus, ele abençoa, ele enriquece, que a Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. E esse crente zeloso, então, é beneficiado. O que Deus faz com ele? Pega o pobre, o necessitado do monturo, pega ele do monturo, a palavra monturo é do esterco, pega ele do chiqueiro e o faz assentar com os príncipes. Reveste esse crente judiado de honra, de glória, de posição, de riquezas, de respeito, e ainda, dependendo do caso, o reveste de uma unção, de dons, de talentos, de poder. Aí ele fica no topo. Aí o que acontece? Ele às vezes não sabe lidar com o topo, é igual criança, consegue subir uma escada, mas não consegue ficar lá em cima, invariavelmente vai cair, porque é difícil ficar no topo, é difícil você ficar sob as luzes da ribalta. Ele se acomoda, ele começa a se desviar, começa a se acomodar, aí vem ladeira abaixo, é degrau a degrau, quebra nariz, quebra braço, quebra perna, quebra costela, a queda, se ele se acomodar, é inevitável. E isso, infelizmente, aconteceu com o rei Roboão, e a história do rei Roboão é a nossa história, e é o perigo que eu e você corremos. Vamos ver então, vamos começar vendo como se desenrola a história com o rei Roboão. Verso 1, 2 Crônicas 12, verso 1. Tendo Roboão confirmado o reino, e havendo-se fortalecido, até aí. Primeiro, temos duas palavras aqui, confirmado e fortalecido. Primeiro, tendo Roboão confirmado o reino. Veja só, o reino estava dividido, e havia disputas, era como época de eleição. Quando um rei morre, há os descendentes querendo tomar posse do cargo, e ainda havia divisão no reino. A credibilidade e a capacidade de governo de Roboão ainda era questionada. Aqui não, aqui ele consegue confirmar, adquirir o respeito, consegue se estabelecer, consegue finalmente, ele consegue a aprovação dos magistrados, da Corte Suprema, ele consegue a aprovação do povo. Roboão consegue o que tanto queria. Roboão conseguiu não só o trono, mas a aprovação e o respeito do trono. Conosco é assim.
quando viemos para Cristo, ou estamos na igreja, pelos longos períodos de caminhada, nós traçamos metas, alvos, sonhos, e em oração, em jejum e trabalho árduo, nós buscamos, e sabe o que acontece? Muitas vezes conseguimos, conquistamos a posição que nós queríamos, conquistamos o prestígio que nós queríamos, conquistamos as posses, os lugares que nós queríamos. Deus nos concede prestígio, confiança, ou nos concede a patente que nós queríamos. Nós conseguimos subir de posição no reino, de posição hierárquica na igreja, de posição espiritual no campo espiritual. Finalmente conquistamos. A Bíblia diz que ele confirmou e se fortaleceu. O que é fortalecer? Veja só, confirmar é uma coisa, não significa que o reino está forte, ok? Está confirmado, é igual o governo Bolsonaro, foi eleito, confirmou, mas ainda não está estável. Ainda há rumores de uma fragilidade nesse governo, não convenceu ainda. Roboão não, ele conseguiu, depois se estabeleceu, se fortificou, firmou as bases, os alicerces, incorporou os ministérios, ele começou a ter estabilidade no seu governo, econômica, estabilidade militar, estabilidade nos ministérios da saúde, da defesa. O seu exército se tornou grande, poderoso, e ele então conseguiu se estabelecer. Assim também conosco, nós conquistamos o que tanto queríamos, seja em campo natural, ou em campo espiritual, em campo profissional, ou ministerial, e nós, depois de conquistarmos, Deus permite um momento de estabilidade, um momento onde as vacas estão gordas. Essa estabilidade significa assim, para você entender, quando Roboão, ele começa a reinar, e ele começa o seu plano de governo, ele começa a armar o seu exército e convencer a população, de maneira que os exércitos inimigos se rendem a ele. Por exemplo, a oposição que ele tinha do reino do norte, Israel, essa oposição, ela cessa, e os exércitos armados de Israel, do reino do norte, se juntam a Roboão, ou seja, Roboão está como o pacto soviético germânico de Adolf Hitler. Ele não tem oposição de ninguém, ele está livre para fazer o que ele quiser, ele tem soberania total daquela região. Ou seja, é um tempo de trégua, não há quem faça oposição a Roboão. O domínio e o poder é total dele, e os reinos vizinhos fizeram um acordo de paz para deixar Roboão reinar como quiser. O que acontece? Existem períodos da nossa vida que Deus permite um tempo de trégua. As tentações baixam um pouco, o inimigo perde o seu poder de fogo, parece que o ataque do inimigo se torna mais neutro, mais não tão forte. Um tempo de estabilidade, de trégua. Pode notar, as inclinações da nossa carne parecem menos acentuadas, as setas e as armadilhas do diabo parecem que deu um tempo. Estamos vivendo ali o nosso auge. Ou seja, Roboão estava sem problemas. O Dr. Martin Lloyd Jones diz que o grande problema do crente é a ausência de problemas, não é a presença deles. O grande problema na vida do crente é a ausência de problemas, e não a presença deles. E acontece isso conosco. A estabilidade. Mas é bom estar estável, né? Bolso cheio, saúde em dia, casamento bom, profissão e escola tudo correto, ministério, vida com Deus, começa tudo, começamos
recebeu os louros do nosso progresso, os aplausos, começamos a receber as consequências disso, né? A premiação por conta disso. Foi assim Roboão. Roboão viu ali toda a sua glória nos 3 primeiros anos. Mas vejam só a consequência da estabilidade. Vejam o perigo que pode ocorrer com quem fica muito tempo em trégua, muito tempo só na gordura, muito tempo só com status, só por cima. Veja só, verso 1. Tendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor. Deixou a lei do Senhor. Veja só, o que aconteceu? Depois de haver tido trégua quanto os inimigos, depois de ele ter feito as suas conquistas, estabelecido o reino, e depois de ter colocado a sua autoridade, o que aconteceu? Depois da sua prosperidade, isso levou ele ao comodismo. E é interessante esse dado, que na história do Antigo Testamento, da nação de Israel, todas as vezes que Deus promovia livramento, prosperidade, riqueza, Israel se corrompia. Talvez é por isso que Israel parece maior parte do tempo em servidão, em cativeiro, do que em prosperidade, porque talvez era só assim que Israel buscasse o Senhor. Ele deixou a lei do Senhor. O que aconteceu com Roboão? Acomodou-se, baixou a guarda, deixou de depender do Senhor, deixou de observar, deixou de temer a lei do Senhor, deixou de dar importância à vontade de Deus, à palavra de Deus, à lei de Deus. Ele baixou a guarda. Isso acontece conosco, irmãos. Depois de um tempo de prosperidade, de conforto, de estabilidade, de bonança, de gordura, de louvores, temos a inclinação, nós temos a inclinação para deixar o Senhor e nos acomodarmos. Pode ser a sua história. Olha onde você já chegou, o que você já conseguiu, o que você já passou, o que Deus já fez por você, e hoje você não tem dado a atenção à lei de Deus que você dava, a atenção ao momento secreto de oração, a vida devocional. Quanto tempo não jejua, quanto tempo não lê exaustivamente as Escrituras, não frequenta uma vigília. Você se acomodou por causa da posição que Deus te colocou. Isso é muito perigoso. 1 Coríntios 10, 11 diz: estas coisas lhe sobrevieram, Paulo escrevendo aos Coríntios. Que coisas? Paulo está contando a história de Israel para os coríntios, como exemplo para vocês, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aí Paulo conclui: aquele que, pois, pensa estar de pé, cuida para que não caia. Então Paulo estava falando para os coríntios, para eles vigiarem, e usando o exemplo de Israel, que apostatou e caiu. Eu estou falando a aliança do Calvário, e usando o exemplo do rei Roboão de Israel, por causa do comodismo. Irmãos, tem acontecido isso com você? Quanto valor você tem dado nesse livro? Você se lembra na época do seu perrengue? Como você reverenciava, estudava, lia, tratava as Escrituras? Você lembra o seu momento secreto de oração, a responsabilidade, o zelo, o temor? Você lembra quanto aos cultos? Você lembra os jejuns regulares? Não só isso, mas o esforço em cumprir. Isso é santificação.
Santificação das maiores demonstrações de obediência a Deus, de gratidão a Deus, de serventia a Deus e do nosso cristianismo. Sobretudo o crente se destaca do não crente pela obediência a Deus, mas o comodismo faz com que o padrão de santidade baixe, que a vida de oração seja deixada de lado, que a leitura das escrituras seja esquecida e que o culto público tenha pouco valor. Eu preguei aqui domingo passado e eu disse: as pessoas não estão fazendo o que a Bíblia manda, mas o que faz bem para elas. Eu vou comprar isso aqui, pastor, eu vou casar com essa mulher, eu vou comprar essa roupa, vou fazer essa viagem, eu vou trocar esse carro. Tá, irmã, mas é bíblico? Não me importa se é bíblico, eu só quero saber se me faz bem, se me dá lucro, se me dá retorno, se deixa eu feliz. Eu só estou pensando em comprar aquela coisa, pensando se vai me deixar feliz. Eu não quero saber o que Deus acha. O Roboão fez isso. Agora o que importa para Roboão é se faz bem, não é se é bíblico. Agora vamos lá, se acomodou por causa da estabilidade. E você? Como é que está hoje a sua vida? Depois de um período de vaca gorda, você também deixou? Agora veja a segunda consequência, que trágico. Deixou a lei do Senhor e com ele todo o Israel. Veja só o poder da influência. Veja só. Escute, presta atenção. Quem era o cabeça do reino? O rei? Quem é o monarca? O rei Roboão. Quem é a grande autoridade de Judá? O rei. O grande comunicador com Deus? O rei. O que ocorre aqui? Então, se o rei esfria, o reino esfria. Se o rei se desvia, o reino desvia junto com ele. Entendeu? Davi, quando morre, a Bíblia diz: Davi estava velho e farto de dias, e os olhos de todo Israel estavam sobre ele. Ele é o monarca, ele é o cabeça, ele é a autoridade. Onde todo Israel andava segundo o que ele fazia, dizia. Por ser o monarca, a apostasia de Roboão é estendida para todo o reino a quem ele influenciava. Esse é o perigo de nós acomodarmos. Quantas pessoas não estão com os olhos voltados para nós? Quantas pessoas não dependem de nós? Não têm nós como modelos de liderança, de pai, de esposa, de marido. Olha a responsabilidade que está sobre as nossas costas. De modo que se nós esfriarmos, nos pervertermos, nossa mulher vai com a gente. Nossos filhos vão com a gente, nossos discípulos vão com a gente, nosso rebanho vai com a gente. A responsabilidade que você tem. Seu comodismo, seu esfriamento está influenciando outros. Por quê? Porque Jesus diz assim, presta atenção: essa noite todos se escandalizarão de mim, porque está escrito: ferirei o pastor, dispersarei o rebanho. Estava dizendo da morte dele na cruz, o pastor, o rebanho, os 12 iam ser dispersos. Quem é o pastor da tua casa? Se você é marido, você, o rebanho, mulher e filhos. Quem é o pastor da sua casa? Se você é filho, só você é o crente. Você é o pastor. Pai, mãe e irmãos é o seu rebanho. Se é só você, esposa, você é o pastor. Marido e filhos são o seu rebanho. Lá onde você trabalha, todos conhecem você como cristão. Você é o pastor lá. E ali está o rebanho. Na escola, na igreja, você que ocupa ministérios, ou recebeu uma patente como Roboão, e por causa disso, Deus colocou pessoas aos seus cuidados. O seu pastor. Se ferir o pastor, você, o rebanho se dispersa. Mulher vem junto, filho vem junto, família vem junto, discípulo vem junto. Você não pode se acomodar. Foi o que aconteceu com ele.
Veja a responsabilidade que você tem. Olha que coisa forte. Veja só, agora vamos continuar. Verso 2. No ano 5º do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor. Até aí. O que aconteceu? Por conta do comodismo, olha só, escute. O juízo de Deus foi inevitável. Sisaque, príncipe do Egito, com suas tropas armadas, sobem contra Judá para sitiá-la, saqueá-la, despojá-la e levar cativos os povos. Por que ele foi? Presta atenção. Isso é uma forma de juízo. Uma das formas de juízo no Antigo Testamento é entregar Israel na mão dos seus inimigos. No caso aqui, o Egito, liderado por esse líder militar, Sisaque. Agora, por quê? Qual foi a causa? A Bíblia diz no verso 2, no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. Juízo. Aí há um parênteses aqui que fala a causa. Porque tinham transgredido contra o Senhor. Transgredido contra o Senhor. Vamos lá. Essa palavra transgredido contra o Senhor significa quebra da aliança. Você sabe que como ninguém no Antigo Testamento, Israel era regida por aliança. E ela tinha que ser obediente ao pacto e à aliança que tinha com o Senhor. Essa aliança consistia em observar a lei de Moisés. O pecado aqui de Roboão foi a quebra da aliança, foi a infidelidade. Foi um ato de rebelião contra Deus. Por causa disso, o juízo veio sobre ele, em forma de entregar na mão dos inimigos. Meus irmãos, o que eu aprendo aqui? O comodismo, escute, o comodismo. Eu não estou dizendo que o acomodado é herege, é ímpio, é desviado, não é convertido. Não, ele é um cristão. Mas o comodismo pode levar ele à transgressão, ao pecado. Ou eu posso ir até mais longe. Se acomodar já é pecado. O comodismo pode levar você à quebra da sua aliança. Pode levar você à infidelidade. Você não é mais fiel à lei, não é mais fiel às alianças, não é mais fiel na oração, não é mais fiel com seus olhos, não é mais fiel ao seu cônjuge, não é mais fiel aos cultos. Por quê? Porque você se acomodou. Passou a empurrar com a barriga, passou a tratar Deus, a Escritura, a oração, a igreja, como coisa secundária, subjetiva, sem importância. Na sua escala de valores, se desenhar um gráfico, a vida cristã está lá na lanterninha, na pontinha do monte, e lá no pico, está lá os seus interesses pessoais. Isso é pecado. Isso é pecado. 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 Veja só como o juízo vem em forma de quê? Do ataque de Sisaque, que mais? Veja só, verso 3. Com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros, era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes, até aí. Então era 1.200 carros e 60.000 homens montados, e gente do Egito, da Líbia, suquitas e etíopes. O que isso quer dizer? Presta atenção. Ele podia ter, o autor canônico podia ter se limitado a falar: Sisaque desce contra o Egito.
É o juízo por ter abandonado a lei do Senhor. Quando ele descreve detalhes da quantidade de carro de exército, ele está mostrando assim, ó, a gravidade do juízo mostra a gravidade da transgressão. Quando ele enumera quem é que ia atacar Judá e quantos eram, Deus está mostrando que não era brinquedo, ia ser um ataque fulminante. Eles iam para trucidá-los. E por que ele relatou com detalhes o tamanho do exército? Para mostrar o tamanho do juízo, o tamanho da transgressão. Ou seja, o tamanho do juízo revela o tamanho da iniquidade, o tamanho do pecado. O que Deus está dizendo? O que Roboão fez não foi pequeno. Abandonar o Senhor não é algo pequeno. Quebrar a aliança não é algo pequeno. Se acomodar em nossos pecados e tratar Deus em pouca conta não é algo pequeno. O juízo aqui, com essa quantidade de homens, mostra a gravidade do pecado de Israel. Por isso, tantos homens. Por isso que às vezes você não entende que de repente a sua vida começa a ficar de perna para o ar e vem, parece que aquele enxame de gafanhoto e arrebenta com tudo. Não está boa a vida espiritual, não está boa a vida conjugal, não está boa a vida financeira, não está bom nada. O negócio vem, é avassalador o ataque. Aí você vai se lembrar, foi porque você deixou o seu primeiro amor, colocou Deus na sua escala de valores em último lugar, se acomodou na sua estabilidade, que foi Ele próprio quem deu. Mas acompanhe comigo aqui, não é só isso que o texto mostra outra coisa interessante. Se não, vejamos no verso 2 ainda, veja só. O verso 1 diz: tendo Roboão confirmado o reino, fortalecido, deixou a lei do Senhor. Agora o verso 2: no ano 5º, Sisaque subiu contra Jerusalém. Veja só, no ano 5º do seu reino, significa que Roboão já tinha reinado 5 anos, e ele teve 3 anos de obediência. Ele deixou a lei no 4º, e no 5º, Sisaque veio. Presta atenção, os 3 anos iniciais foi de fidelidade, foi o primeiro amor de Roboão, foi o zelo fervoroso. O ataque de Sisaque, a apostasia se deu no 4º, mas o ataque de Sisaque só veio no 5º. Por quê? Porque o ataque de Sisaque já não veio logo no 4º. 3 anos de estabilidade, 4º, Roboão cai, esfria. Só no 5º vem o ataque. Sabe o que é o 4º ano? É o ano da misericórdia de Deus. Deus vê você caindo, esfriando, mas Deus ainda usa de misericórdia. Deus tem paciência. Eu vou esperar, não vou permitir a vinda de Sisaque ainda não. Quem sabe Roboão não se arrependa, não reveja seus conceitos, não veja que está se perdendo, a cegueira dele não saia dele. Irmãos, Deus permite, apesar dos seus pecados, um ano de misericórdia. Deixa eu dizer para você, tem casos aqui exatamente assim, você está andando no fio da navalha, na corda bamba, você sabe que não está no seu melhor momento, e ainda está de pé, ainda é guardado e livrado pelo Senhor, querido, mas este é o ano da misericórdia, não significa que Ele concorde, é o ano da misericórdia. Enquanto você está aqui, enquanto o juízo de Deus não é despejado, a vara da correção de Deus não veio, enquanto você está aí, assim, consciente, lúcido do próprio erro, arrependa-se. Arrependa-se. Os 3 primeiros anos de Roboão, ele estava obediente.
Foi o seu primeiro amor. Deus foi respondendo e dando tudo. No quarto ele se esfria. O juízo só vem no quinto. Por quê? É o caso de Sansão. Peca uma vez, peca duas, peca três, nada. E Deus usando de misericórdia com Sansão. Deus está fazendo o mesmo com você, meu irmão. Aí o que aconteceu? Isso para mim que é o pior. Desprezou os alertas de Deus. Desprezou. O David Wilkerson tem uma mensagem tão linda, tão encantadora. Assista a ela, chama uma mensagem curta. Depois eu me lembro e digo a você, mas ele diz: não despreze essa misericórdia bendita de Deus. Um dos maiores pecados, meu irmão, é você desprezar a paciência de Deus, a misericórdia e a graça gratuita de Deus. Você não está percebendo, você está no erro, você não está percebendo que você está desalinhado com a Escritura, e nada te sucedeu ainda, apesar de você merecer. Não sucedeu por causa da misericórdia, a paciência, a longanimidade de Deus, dizendo: pare, volte, conserte a vida, se arrependa. Aí sabe o que Roboão fez? Não quero, eu não vou me arrepender, não quero. Para mim essa é a pior parte do juízo. Você pecar e receber varada é fácil, é óbvio. Agora, você pecar, receber a misericórdia e desprezar, aí não. Aí é muito sério, aí é muito forte. O que aconteceu? Ele não se atentou. Então Deus enviou Sisaque e mandou todos os exércitos para sitiar aquela cidade. Olha o que aconteceu, eles entraram. Veja o verso 4, veja as tropas aliadas entrando em Berlim. Veja lá, verso 4. Tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Você sabe, aqui a insinuância é lógica, clara e simples. Olha que o juízo. Veja só. Veja agora, presta atenção. O capítulo 11, o verso 17. 2 Crônicas 11 e 17. Veja lá. Assim, fortaleceram o reino de Judá e corroboraram, revestiram, com Roboão, filho de Salomão, por 3 anos. Porque 3 anos andaram no caminho do Senhor. Agora o verso 23. Procedeu prudentemente, distribuiu todos seus filhos por todas as terras de Judá e Benjamim, e por todas as cidades fortificadas, deu-lhes víveres e abundância, e lhe procurou por mulheres. Ok? O verso 17 e o 22 do 11, mostra a prosperidade, a patente, a glória de Roboão. Capítulo 12, os versos que eu citei, vai mostrando o declínio, a queda, o comodismo e o juízo de Deus. O capítulo 12, o verso 4, então Sisaque entrou, tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Que pertenciam a quem? A Judá. Quem era rei de Judá? Roboão. Roboão perdeu tudo que conquistou. Aqui começa a queda de Roboão. A ruína, o reinado de Roboão começa a ruir, como Roma caiu, como o terceiro Reich caiu, agora é a vez de Roboão começar a cair. Irmão, não brinca com isso. Tudo que você conseguiu em longos e árduos anos, as posições, as posses, do que o trabalho, o árduo, o choro, a lágrima, o jejum te deu, e Deus graciosamente, através desses meios, pode ser perdido. Queda. Eu vou colocar isso aqui muito mais em campo moral e espiritual. O que aconteceu aqui? Todo o prestígio de Roboão caiu, o respeito de Roboão caiu, a moral de Roboão caiu, a posição de Roboão ruiu, e por fim as posses. O que acontece? O juízo de Deus compreende em
derrubar os homens das suas posições. Meu irmão, isso acontece. Veja para algumas pessoas, quanto respeito elas tinham, prestígio elas tinham, pessoas tementes, sérias, probas, maduras, responsáveis. O comodismo levou elas ao quê? Perderam o respeito, perderam o prestígio que tinha, perderam a posição que ocupavam. São pessoas que não são dignas de respeito, são pessoas sem vigor espiritual, sem expressão espiritual, pessoas que estão no lamaçal da desordem, da bagunça, das dívidas, das crises, das badernas. Caiu, ruiu, arruíno. Como Deus faz isso? Quantos líderes evangélicos você conheceu? Pessoas de alto respeito, pessoas respeitadas, temidas, homens sérios, santos, autoridades espirituais, foram comodantes, ruindo, caindo, e hoje são dignas de chacota. Caiu. Verso 5, vamos ver. Então veio Semaías o profeta a Roboão e aos príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se ajuntaram em Jerusalém, e disse-lhes: assim diz o Senhor. Até aí. Olha só, os juízos de Deus, Henry, sempre são acompanhados de misericórdia, até porque juízo já é misericórdia. Quando Adão caiu e pecou, e Eva, Deus envia juízo, falando: com dores, mulher, você dará a luz. Mas era juízo com misericórdia, porque a mulher, em toda parte do mundo, quando dá a luz e sente dores, ela vê que é frágil, que é fraca e que precisa de um Salvador. Quando Deus falou: maldita é a terra por sua causa, ela produzirá cardos e abrolho, do suor do teu rosto comerá. Os homens, quando trabalhar, se enfurnar no trabalho, nos diplomas, no serviço, e ver que é tudo vaidade, tudo ilusão, tudo lutar contra o vento, vão clamar a Deus e dizer: tem algo além disso aqui, tem algo acima disso aqui. É juízo com misericórdia. No meio do juízo, Sisaque saqueando tudo, Deus envia Semaías, o profeta, para advertir Roboão. Então veio Semaías o profeta a Roboão, por causa de Sisaque, e disse: assim diz o Senhor. O que é isso? Escute aqui, vem cá. No meio dos escombros que você está, porque aqui ele já tinha ruído, no meio da queda, os juízos começando a despencar na sua cabeça, saiu dos trilhos, Deus envia pessoas, profetas, homens, mulheres, para dizer: ei, camarada, abre teu olho, rapaz, abre teu olho, menina, enxerga o que você está fazendo, volte-se para o Senhor, arrependa-se disso, conserte a tua vida, porque ainda há tempo. Deus sempre envia alguém, Deus sempre, de perto ou de longe, de um meio ou de outro, sempre haverá alguém batendo na tua porta, dizendo: há um caminho, há uma solução, há uma resposta, não está tudo perdido ainda, venha. Talvez Deus está usando essa palavra para dizer: amolece esse coração duro, deixa o orgulho de lado e venha e volte para o Senhor. Volte para o Senhor. Deus já enviou? Está enviando? E o que você vai fazer com a mensagem? Ah lá, estão roubando o terno, pastor. Melhor, estão roubando o terno, aí rouba o terno, você vem para mim no final do culto: nossa, pastor, roubaram o meu terno. Mas não avisei você que estava roubando o terno? Ah, eu pensei que o senhor estava pregando. Ou seja, eu não acredito na pregação. Deus envia alguém, e Deus aqui, essa noite, meu irmão, deixa eu te dizer algo para você. Talvez eu seja, sem demagogia e falsa modéstia, o maior dos pecadores entre vocês pensam que eu tenho alguma coisa diferente pela posição que eu ocupo, mas eu não tenho.
Muitos de vocês, eu acredito que eu não verei no céu. Vocês estarão tão próximos de Deus que eu não conseguirei estar lá onde você está. Mas uma coisa eu sei: quando eu subo aqui, eu me entrego corpo e alma, e eu sou mais fiel que eu posso. O meu único objetivo de estar aqui em cima é abençoar vocês. E eu tenho certeza que quando eu orei para esse culto e preparei esse sermão, foi para que Deus ajudasse você. E as pessoas que estão aqui, é as que Ele escolheu para ouvir o que estão ouvindo. Então hoje aqui para você eu sou Semaías dizendo: conserta a tua vida, abra o teu coração, porque ainda há tempo. É juízo, mas misturado com misericórdia. E o que Semaías fala? Vamos ver a mensagem dele. Nós tratamos da presença dele. E a mensagem? Verso 5. Então veio Semaías, o profeta, Roboão, os príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se juntaram em Jerusalém, e disse-lhes a mensagem: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Sisaque. Até aí. Vós me deixastes a mim. Primeiro, ele faz uma revelação aqui. O comodismo significa deixar o Senhor, apostatar. A infidelidade, a quebra da aliança, significa deixar o Senhor. Roboão, você me deixou, Roboão. Judá, você me deixou, Judá. Você desprezou a lei, você voltou as costas para Deus. Meu irmão, o Senhor está dizendo que o comodismo é semelhante a voltar as costas para o Senhor. Aí o Senhor responde, a consequência do comodismo: pelo que eu também vos deixei na mão, ou em poder de Sisaque. O que Deus fez? Presta atenção. Olha só, quem decidia, escuta, a hora que Sisaque entrava ou que saía, se entrava e se saía, era a mão de Deus. Israel pecou, Deus tirou a mão e entrou. Entendeu? O juízo foi causado por Israel deixar o Senhor. Sabe o que é isso aqui, a palavra? Presta atenção, irmão, é forte. Não, pastor, eu nunca falei isso. Não fala, mas faz. Isso aqui é o equivalente a desprezo. Se você não leu a Bíblia essa semana, o que você fez? Você tem o maior desprezo pela Escritura. Se você não passou tempo com o Senhor, porque orar não é ficar falando blá 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 blá. Orar é ter comunhão com o ser vivo, o Deus vivo. Você tem desprezo pela presença de Deus. Se você vem no culto de qualquer jeito, só, você tem desprezo. Isso significa, você me desprezou, Roboão. Você desprezou a graça gratuita, desprezou a misericórdia, desprezou o meu amor, desprezou minha paciência. E sabe o que Deus fez? Ele tira a graça restringidora. Pode entrar chacais, lobos, dragões, demônios, sisaques. Sabe o que Deus nos faz? Como não se importaram ter conhecimento de Deus, Deus os entregou às paixões dos seus próprios corpos para fazerem o que não convém. Deus te entrega na mão do pecado, você perde o domínio dos seus desejos, você se torna um depravado, violento, agressivo, imoral, porque Deus tira a graça restringidora, graça que restringe nossos pecados. Isso é muito forte, muito forte. Agora você entende? Você dominava facilmente certos pecados, agora não tem domínio nenhum. Dominava facilmente certos impulsos da natureza, não domina. Dominava o temperamento, a personalidade, não domina. Se torna um descontrolado com a boca, com o corpo, com os órgãos, com o coração. Por quê? O comodismo. Abandonou o Senhor, Deus te entregou aos seus próprios desejos, sua própria sorte. Se torna uma pessoa orgulhosa, vaidosa, soberba, imoral, irada.
Porque o que restringe isso em nós não é a nossa força, é a graça, é o Espírito Santo. Aí foi essa sentença que o profeta Semaías deu para eles. Falou assim, nesse tom, o mesmo tom que eu estou falando. Agora vamos ver a reação. Aqui chegou no pico, não tinha mais o que fazer nem o que falar. O reino, as bombas dos exércitos vermelhos, e os russos já estavam pondo Berlim a bancarrota. Vamos ver o verso 6. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: o Senhor é justo. Verso 7, vendo pois o Senhor que humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías dizendo: humilharam, não destruirei, antes, em breve, lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por intermédio de Sisaque. Até aí. Presta atenção. Gente, aqui é muito simples, não tem que fazer aqui peripécia de pregador. Gente, o caminho quando se peca, o caminho quando rebenta tudo, o caminho quando vai morar com o filho pródigo, é um só, gente, é arrependimento. Sabe o que é arrependimento? É aquilo que a nossa alma mais detesta, por causa do nosso orgulho, o orgulho que é inerente, admitir que errou, admitir que falhou, nosso orgulho não deixa, mas o remédio é arrependimento. A Bíblia diz que ao sair a sentença de Semaías, todos se humilharam. É humilhar e dizer assim, está lá no chiqueiro com o porco: pai, eu pequei, pai, eu pequei, eu sou o principal culpado pela minha ruína, sou eu o causador da minha destruição, eu pequei. Então eles se humilharam e ainda disseram: o Senhor é justo. Sabe o que quer dizer essa frase? É reconhecer que o castigo que estamos sofrendo é justo. Senhor, eu mereço o que está acontecendo, é digno o que está acontecendo, porque eu pequei. Irmãos, será possível que você vai ficar lutando? Joga a toalha. O caminho é o arrependimento. Diante de Deus não tem soberbo, não tem ninguém que empine o nariz, meu irmão. Todas as rótulas são quebradas diante dele, e a nossa posição é boca no pó. Se humilha, reconheça que é justo o castigo, reconheça que pecou. Você se acomodou? Acomodei, pastor. Deixou a lei? Deixei. Baixou a guarda? Baixei. Deixou de guardar os olhos, a mente? Deixei. Começou a assinar contrato sujo, fazer coisa imunda? Fiz. Arrepende-se. Diga: o Senhor é justo, reto em seus caminhos, em tudo que faz. Verso 7. Vendo pois o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías dizendo: humilharam-se, não destruirei, antes, não, melhor, verso 8, já tinha lido o 7. Vamos ler a última parte do 7 e depois do 8. Bom, o meu furor não vai se derramar sobre Jerusalém por intermédio de Sisaque. Agora o verso 8, tem um porém. Porém, serão seus servos. Ou seja, Judá vai ser servo do Egito, de Sisaque. Para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos. Veja só, olha aqui. É muito simples, escute isso aqui, olhe para mim. Eles pecaram, não pecaram? O castigo é justo? É. Mas o que eles foram? Pediram uma audiência com o justo juiz. Eu quero ter uma audiência com a vossa excelência, meritíssimo. O Senhor aceitou. Fizeram uma audiência. E eles foram diante da corte divina pedirem perdão. Pecamos. Se humilharam de fato, ato nobre. Se arrependeram de fato, ato nobre. Sabe o que o Senhor fez? O Senhor é o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação. O Filho do Homem não veio condenar o mundo, veio salvar. O Senhor perdoou. Perdoou. Você acha que alguém aqui for diante de Deus, confessar um pecado e se arrepender, você acha que Deus não perdoará? Ele perdoará.
Agora o verso 8 diz assim: a lei da semeadura, eu perdoo o pecado, mas o pecado tem consequências, ele deixa marcas. Se você matar alguém e pedir perdão, Deus pode perdoar? Sim. A pessoa que matou volta? Não. Se você fizer um negócio errado e comprometer uma empresa e ferrar ela, o patrão pode perdoar, mas a empresa volta? Não. Meu irmão, não se engane, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso semeará, isso colherá. Existem atos na nossa vida, decisões que tomamos, palavras que falamos, que vão gerar consequências para o resto da vida, ainda que Deus perdoe. Cuidado com isso. Olha só, eu não vou destruir, mas alguns de Judá serão nossos vassalos, vão ter que pagar pesados impostos e serem molestados durante um bom tempo. Eu não vou destruir, mas vão ser cativos. Sabe o que é a ideia aqui? Davi pecou com Batseba, Natã vai lá e repreende, Davi pede perdão. O Senhor perdoou o seu pecado, mas todavia, entretanto, seu filho morrerá, pagará com a vida. Olha a consequência. Ou seja, vai ficar um estigma no seu reino. Estigma é uma marca, um sinal, uma insígnia. Eu vou perdoar, mas vai ficar uma marca na sua vida, uma sequela da sua desobediência. O castigo não termina, ainda não. Veja só, verso 9: subiu pois Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro, que Salomão tinha feito. Até aí. Vamos ler o 10 também. E em lugar desses, fez o rei Roboão escudos de bronze, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam as portas da casa do rei. Até aí. O que aconteceu? Olha só, Deus perdoou, mas permitiu Sisaque entrar em Jerusalém, e ele começa agora a espoliar a cidade. Toda a riqueza que estava contida no templo, era riqueza acumulada nos reinos de Davi e de Salomão. Lembra o ouro de Salomão? Estava lá, Salomão tinha acabado de morrer. Ele vai lá e toma tudo, os utensílios, o ouro, e os escudos, e os armamentos feitos, e toma tudo. Ele sabe o que ele vai fazer agora? E aí, vendo que perdeu tudo, só sobrou a prata, e ele vai substituir de ouro pela prata. Aquela riqueza contida em Jerusalém no templo, ela simbolizava a glória de Roboão, a glória que Davi e Salomão tinha conquistado, e a glória que Roboão no capítulo 11 tinha conquistado. Lembra da trégua, o rei poderoso, o exército. Sabe o que Sisaque estava fazendo aqui? Despojando Roboão da sua glória, tirando dele a patente, colocando ele como um vassalo, despojando ele da sua posição. Irmãos, muitas vezes acontece, o comodismo e a frieza, era a queda, a consumação da queda do seu reinado. Deus faz isso, despoja você da sua posição, do seu chamado, do respeito, da sua patente, quer física, quer natural, quer espiritual. Aí sabe o que ele fez? Substituiu por escudo de prata. Aquilo ali estava marcando a transição do reino. Agora, Roboão, pia fininho, é escudinho de prata, é um reinado modesto, ok? Você vai agora, o seu nível caiu. Essa é a ideia. A posição
caiu. Sabe que negócio? A pessoa que Deus um dia usou, levantou, honrou, vai ter que se contentar agora, meu irmão, com a posição inferior. Acabou-se o vigor. Vamos terminar. Verso 11. Que mais? Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda vinham e usavam os escudos e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. O que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? O rei Roboão ficou tão traumatizado com o juízo de Deus, que a única coisa que ele tinha, os escudos de prata. E a Bíblia diz, quando o rei entrava na casa, os guardas vinham e usavam o escudo. Mas quando o rei saiu, guarda, para que senão roubem o restinho que eu tenho. Sabe quem que eu lembro aqui? A igreja de Sardes. Consolida o restinho que tem para morrer. Guarda o que tens, para que ninguém te roube a coroa. O Senhor está dizendo, ficou isso aí ainda? Ficou o escudinho de prata? Está sobrando um foguinho, pavio que fumega? A cana está quebradinha, mas está ainda respirando? Guarda isso aí. É melhor isso aí do que nada. Isso aí que ele está dizendo. O rei estava, só sobrou o escudo. Olha, quando eu for lá, me guarda com o escudo. Mas quando eu sair de lá, esconde o escudo, tranca tudo. Senão vão me tomar isso aí também. Ficou sensível. Ele ficou temeroso. Guarda o que tem. Eu vou até ler o texto. Marca aí, porque é muito forte. Marca aí, por favor. E vai para Apocalipse 3, rapidinho. Apocalipse 3. Apocalipse 3, verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tem nome de que vives, mas está morto. Sê vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Olha isso aí, gente. É exatamente o sentimento de Roboão. Consolida o que está, tem nome do que vive, mas está morto. Era o reino de Roboão, um paviozinho. Acabou, estava apagando. E aí o que Roboão está dizendo? Guarda os escudos, ou seja, consolida isso aí, gente. Cuida do restinho que ficou. Deus está dizendo assim, tem um bom senso em você ainda? Há um senso crítico espiritual? Há algum temor? Há algum zelo por Deus? É escudinho de bronze, zela por isso. Consolida isso, porque está para morrer. Porque podem roubar. Agora vamos terminar vendo a restauração de Roboão. Verso 12. Tendo ele se humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor, para que não destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Verso 13, ele volta para o trono. Fortificou-os, pois, o rei Roboão em Jerusalém, e continuou reinando. Tinha Roboão 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém. O que eu quero deixar aqui para você? O verso 12 diz: tendo ele se humilhado, apartou-se a ira do Senhor. Veja só, eu estou há 11 versículos narrando a história dele, e o verso 12, a ira vai se apartar. Gente, Verônica, quando a queda ocorre, o processo de volta é lento e doloroso. Depois de anos de vassalagem, anos de servidão, anos despencando, é que ele foi restaurado. O processo, você já viu alguém que cai e tenta voltar, não consegue? Você já viu alguém que foi quente, esfria, não consegue? É lento o processo, é custoso, é difícil. Aí o verso 14, fortificou-se Roboão, depois de um longo e doloroso processo, Deus dá a ele uma segunda chance. Uma segunda chance. Eu vou dizer para você, se você está como Roboão, estável,
não deixe a lei do Senhor. Ao receber o aumento, casou, ganhou uma casa, foi chamado para o ministério, teve umas experiências com Deus, não baixa a guarda, não deixe de vir nos cultos, de ler a Bíblia, de orar, de guardar os olhos e o coração. Já está passando o processo? Já estou meio que balançando. Semaías está aqui dizendo: ouça a voz de Deus, pare tudo, volte às primeiras obras. Já caiu? Caí. Já estou na mão de Sisaque. Se humilha, mesmo que o processo demore, confie nas misericórdias e nas promessas de restauração do Senhor, e venha passo a passo, degrau a degrau, capítulo a capítulo da Bíblia, minuto a minuto de oração, pecado a pecado, se restaure, porque o Senhor pode te botar no trono de novo, pode fortificar você novamente, pode te dar novamente os anéis, a unção, a patente, o reino e o governo. E ele reinou assim até a sua morte, até a consumação dos séculos, até a vinda de Jesus. A história é triste, não é? Não é forte, não daria um filme de drama, mas pela misericórdia de Deus, a história é triste, mas o final é feliz. O final é de restauração para qualquer pecador, de qualquer nível, de qualquer época. Só aceite a mão benevolente, generosa de Senhor, e dizendo: venha, Roboão, deixa eu te restaurar, venha. Feche os olhos, curve a cabeça, vamos falar com Deus. Eu nem sei o que você pode orar numa hora dessa, o que você quer orar numa hora dessa, mas ore aquilo que o seu coração está te pedindo. Quanto tempo você não sente uma visitação profunda do Espírito Santo? Será que não pode ser hoje? Uma convicção de pecados, um refrigério, aquele transpassar da espada de 2 fios, lá no seu estômago, nas suas entranhas. Fala para Deus: ah, Deus, poxa Deus, me concede uma visitação dessas aí então, me concede um negócio desse, não deixe isso ficar no campo dos ouvidos, no campo das teorias, da mente. Oh Senhor, o que foi feito daquele fogo maravilhoso do passado, Senhor, daquelas lágrimas que desciam meu rosto copiosamente, o que foi feito daqueles perfumes e aromas que eu sentia na tua presença, daquelas cores e formas que eu sentia, que eu via, que eu apalpava, percebia, Senhor, daquelas dimensões por onde eu andava, me traz de novo para aquela época, para aqueles temores singelos, para aquelas adorações, Deus, singelas. Oh Deus, proporciona isso. Não temos domínio sobre o tempo, sobre o espaço, sobre as formas, sobre as cores. É tu quem tens. Proporciona isso aqui. Faz isso aqui ser palco de uma manifestação sua. Palco, Senhor, de poder do céu descer. Oh Senhor, a nós cabe pedir, a ti executar, Senhor. O que podemos é humilhar, é pôr o rosto em terra, é prantear e chorar, mas o que cabe ao Senhor é abrir os céus e enviar o seu bom tesouro. Oh Deus, visita-nos. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal e acionar as notificações. Estamos pedindo isso por conta das novas normas do YouTube. Para isso é necessário seguir 3 passos: se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sininho ao lado do botão inscreva-se e curtir o nosso vídeo. Fazendo isso, você irá contribuir com o canal e ajudará a levar o Evangelho para mais pessoas.
Deus abençoe.